O fato, Rodolfo, é que a gente teve no último levantamento divulgado pela ANP no fim do mês passado. Desde então a agência não divulgou mais nenhum porque sofreu uma tentativa de ataque hacker, está com o sistema fora do ar até hoje. O preço médio nas bombas no Brasil era de R$ 5,74, só que ainda não contemplava essas duas últimas reduções. Então, se a gente for colocar na ponta do lápis, assim, pegando ao pé da letra o que foi divulgado de redução, talvez aí caísse para uns 5,40, 5,30 e pouquinho de média. O posto que eu fui hoje não tinha reduzido ainda não, Rodolfo. Lembrando que, como o Pinho falou, são reduções distintas às últimas, né? Você tem algumas por causa da política de preço e queda no barril de petróleo, você tem aquela anterior que havia sido estabelecida diante de um teto aí de ICMS, ou seja, redução da alíquota de ICMS de 34% para 18%, então caiu bastante o preço no Rio de Janeiro, então você tem reduções de causas diferentes. Lembrando, para reforçar, que a Petrobras nega absolutamente que haja qualquer interferência do governo federal, mesmo com a troca recente. E é verdade, né? Não houve mudança na política da Petrobras. Não é a troca do presidente da Petrobras recente, a terceira ou quarta troca do presidente Bolsonaro, para tentar, de alguma forma, tirar dele a responsabilidade pelo aumento lá anterior, né, do litro da gasolina, dos preços da Petrobras. Não é a alteração que ele fez para tirar dele a responsabilidade e também demonstrar algum outro tipo de medida, né, alguma reação que está provocando isso agora. Há realmente, assim como lá atrás houve sucessivos aumentos, por causa, principalmente nos últimos tempos, da invasão da Rússia à Ucrânia. Nesse caso agora a gente tem tido reduções, então isso tem impactado, como foi do diesel semana passada, agora também na gasolina. E eu, aqui como cidadão, torço muito para que continue. Mas pode ter, no final das contas, benefício político. Desculpe, eu não quero nem saber. Que a política tem o seu passo, suas discussões de ideias, de projetos, acontecendo de maneira paralela sobre o que cada um quer para o seu país. Agora, eu quero e prefiro, como brasileiro, olhando para a inflação, olhando para o combustível, como alguém que depende disso, e outros que dependem, mesmo que andem de transporte público, em tantas mercadorias também que são entregues pelo Brasil, eu prefiro um preço caindo, as coisas também caindo de preço, a inflação reduzindo, e que tomara que outras reduções venham pela frente. 9h35. O Leandro participando no nosso WhatsApp, falando que tem postos na Barra da Tijuca com gasolina a 5,29, falando que o preço baixou por lá. A Gabriela Souza, já a gente traz outras participações, tem bastante ouvinte escrevendo para o nosso WhatsApp. A Gabriela Souza está acompanhando uma fiscalização que a gente pediu muito aqui no jornal, fiscalização da ANP, Agência Nacional do Petróleo, junto com o Procon, Natur, Gipem, Inmetro, Detro, está todo mundo junto para fiscalizar postos de combustível. E aí isso tudo acontece depois das sucessivas explosões envolvendo veículos com gás, com GNV, né? Gabi, me explica um pouco essa fiscalização, o que os agentes estão procurando principalmente. Bom dia para você. Bom dia, Agatha, Pinho, Rodolfo e a todos que nos acompanham. Bom, eles estão deslocando neste momento, a gente está até aqui agora seguindo, né, aqui o carro de todas as pessoas que estão envolvidas nessa operação, como você bem destacou, tanto o pessoal do Procon, da ANP principalmente, o pessoal já está se deslocando aqui para alguns postos na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, para fiscalizar principalmente, Agatha, se esses cilindros têm o selo do Inmetro, porque segundo o presidente da ANP, já está claro que esses últimos acidentes, né, que a gente vem acompanhando aqui pela Band News, o que provocou foi justamente a falta de fiscalização. Então, depois de tanta gente pedir, comentar, enfim, demandar isso, hoje eles estão realizando essa mega operação, essa força-tarefa, que vai justamente fiscalizar se tem ou não o selo ali do Inmetro nesses cilindros ali do gás, e também uma fiscalização por completa ali nos postos com relação voltada, né, à atenção para o GNV, já que a gente relembra que teve um último caso, que foi em São Pedro da Aldeia, que chegou a terminar com morte. Foi o terceiro caso em pouco tempo, né, só nesse mês praticamente. Então, assim, a gente vai continuar com... Por enquanto,
O sinal está oscilando um pouquinho porque a Gabi está se deslocando, acompanhando as equipes, Rodolfo, mas além do selo nos cilindros, essa força-tarefa também vai verificar o que é importante, se está sendo respeitado nos postos o limite máximo de pressão, que é de 220. Depois daquela primeira explosão lá em São Francisco Xavier, na 24 de maio, a gente já começou a receber uma série de mensagens de ouvintes falando sobre experiências que tiveram, inclusive, em postos que foram abastecer e estavam com pressão acima do indicado. Lembrando, e está corretíssimo aí, por parte da ANP, ou enfim, dessa força-tarefa fiscalização, para que a pressão ela não se exceda e possa também provocar acidentes, mas nos últimos, pelas perícias, etc., em grande absoluta maioria, os problemas eram nos cilindros, muitas vezes reutilizados. Por isso que a força-tarefa tem que sim também olhar selo, verificar, pedir que os frentistas também fiquem atentos a isso, porque realmente é um foco que tem que existir, muitas explosões estão acontecendo. Agora, não adianta fazer força-tarefa a cada ano ou a cada 6 meses, né? Força-tarefa como essa deveria existir com a quantidade de postos e com os casos que nós temos aí com frequência nos últimos tempos, deveria existir todos os dias, né? Absolutamente trabalhando todos os dias para poder fiscalizar e pegar irregularidades nessa área, né? A gente está acompanhando e traz informações ao longo da programação sobre esse assunto.